É impressionante como toda vez que eu começo a gravar algum vídeo, um passarinho começa a cantar ou um cachorro começa a latir. Aí eu paro de gravar e eles também param. E eu volto a gravar e eles também voltam, né? Então vai ter que ser com eles ou não vou conseguir fazer nada. O termo de hoje não é de fato um problema. Ele é uma consequência do processo de desenvolvimento humano, que vai ser a adultidade e todos os seus desafios e possíveis transformações que a vida adulta pode vir a nos proporcionar. A verdade é que a transição para a vida adulta, ela acaba não sendo um processo homogêneo para todos. Ela varia muito de acordo com o contexto particular do indivíduo e as mudanças sociais, econômicas e culturais que estão à sua volta. Então, cada pessoa vai passar por um processo diferente em um momento diferente da vida, e as consequências disso variam diretamente em relação a como essas influências externas estão o afetando. E na contemporaneidade, esse termo ser adulto, ele está cada vez mais estranho e cada vez mais diferente. E por que isso acontece? Porque não é exatamente em uma idade ou um momento da vida. Ser adulto envolve um monte de coisa que vai muito além de responsabilidade tradicional, como talvez montar uma família ou alcançar a estabilidade financeira. Eu pessoalmente acho que ser adulto envolve também questões como conquistas pessoais, realizações profissionais e também um dos mais importantes, autonomia emocional, que é aquele momento em que a pessoa ela começa por conta própria a aprender a se virar em relação ao que acontece à sua volta. E o momento em que isso acontece, ele com certeza não tem relação com idade, né? Você encontra muito adolescente com 15 anos de idade que talvez tenha uma mentalidade extremamente infantil. Só que em contrapartida, você encontra alguns adultos, entre aspas, né, com seus 30 anos de idade que vão ter a mentalidade de um adolescente. E novamente, os motivos pelos quais isso acontece têm relação com o contexto ao qual a pessoa está inserida. Eu tenho 100% de certeza que um adolescente, utilizando agora o termo adolescente com relação à idade, tá? Com seus 14 anos de idade, que está inserido em um contexto social e econômico muito ruim, acaba tendo muita responsabilidade e, consecutivamente, a sua mente acaba sendo bem mais fundamentada. Agora, uma pessoa que teve uma vida muito mais estável, que teve pais bem presentes, que acabaram pagando tudo e financiando tudo, quando chega aos seus 25, 30 anos de idade, né, teoricamente está finalizando a faculdade, acaba tendo ainda uma mentalidade um tanto quanto mais infantil. E por que isso acontece? Porque, acredito eu, foi muito protegido das consequências e problemas do mundo real. E esse termo, adultidade, tem relação total com autonomia e responsabilidade, né? Que é justamente aquilo que eu vou tratar agora. Os problemas principais que acredito eu acabam afetando aqueles que estão passando pelo processo da adultidade. O primeiro eu já tratei, só que agora eu vou falar de uma forma tanto quanto mais ampla, que vai ser a instabilidade financeira e emocional. No mundo atual, ser adulto é cada vez mais difícil e eu acho um tanto quanto injusta a comparação que é feita com os nossos pais, né? Digamos que a questão de 20 anos era muito normal que uma pessoa que está com seus 25 anos de idade tenha uma casa própria, um emprego estável, uma família, filhos. Isso no mundo atual é muito complicado de ser feito porque o valor de tudo que você compra acaba sendo muito maior. Consecutivamente, ter essa estabilidade é muito complicado. E se você tem essa instabilidade financeira, consecutivamente o seu emocional nunca vai ser muito bom. Você vai ter um emprego que paga o mínimo, você vai ter um esforço muito grande e você dificilmente vai ter tempo para alguma coisa além do seu trabalho, que é justamente o problema que envolve o Brasil como um todo, eu acredito. Então, naturalmente, o processo de transformação da adultidade, ele acaba sendo muito afetado, porque a pessoa ela é muito esmagada pelos problemas diários e o seu emocional acaba não sendo muito bom, assim como a sua situação financeira também não será. Outra coisa que é relativa a essa questão, que vai ser o prolongamento da dependência familiar. É muito normal atualmente que as pessoas com seus 30 anos de idade ainda estejam morando com seus pais. E, novamente, por que isso acontece? Que é muito complicado se manter, comprar uma casa, garantir que as coisas funcionem. Nem todas as pessoas têm condição para que isso aconteça. Vão prolongando o tempo em casa, os pais naturalmente tendem a ser mais protetores, consecutivamente as responsabilidades acabam não recaindo sobre essas pessoas. E aí o processo de transformação para o adulto
acaba sendo um tanto quanto atrasado. Só que, novamente, né? Isso é algo que varia muito de acordo com o contexto. Então, naturalmente, as pessoas acabam que se tornando adultas em algum momento específico da sua vida, que pode ser antes ou depois daquele considerado como sendo certo, né? E qual que é a idade considerada como sendo a certa. Eu acredito que lá pelos 25 anos de idade a pessoa pelo menos tem que ter aquela autonomia de pensar por conta própria. Talvez a questão do trabalho não seja um tanto quanto boa e benéfica, só que o pensar e garantir que pelo menos os seus sentimentos e emoções estão estabilizados, eu vejo como sendo uma necessidade. Falando de uma forma agora um tanto quanto mais abrangente, eu pessoalmente acho que as pessoas atualmente que estão passando por esse processo, e eu acho que também posso adiantar que ser adulto antes dos 30 anos de idade está cada vez mais difícil, né? São pessoas que querem muito os benefícios da adultidade. Só que são pessoas que não querem ter responsabilidades. Consecutivamente, acabam se tornando quanto frágeis em relação aos problemas que vão acontecer à sua volta. Querem aproveitar a vida de forma plena e não se importam com consequências. Outra coisa importante, tendem a não buscar formas de ter um futuro melhor e se acomodam facilmente. Basicamente, estão morando com os pais, estão com um emprego que paga o suficiente para ter os seus caprichos, só que acabam falando, tá bom dessa forma, né? Não vou buscar nada melhor do que isso. Tudo isso atrasa o processo de amadurecimento do indivíduo e a adultidade ela acaba sendo seriamente afetada. Quando você fala esse termo adultidade, a geração Z acaba sendo aquela mais bem retratada. E por que isso acontece? Porque os jovens da geração Z, eles enfrentam sim muitos problemas na hora de entrar no mercado de trabalho. Geralmente, ou são demitidos muito facilmente, ou se demitem muito facilmente. E por que isso acontece? São muitos motivos. Alguns deles eu acho que são tanto quanto infundados. Porque a geração anterior a Z, ela é uma geração que, digamos que, conseguiu se acomodar muito facilmente ao mercado de trabalho porque ele estava em processo de transição. Aí agora que essas mesmas pessoas da geração passada estão em cargos de liderança, elas querem que basicamente o mundo se espelhe aquilo que era na época em que eles entraram no mercado de trabalho. Isso não vai acontecer, porque as pessoas de agora elas têm um pensamento completamente diferente e tendem a ter uma dificuldade maior para se encaixar a esse tipo de padrão. Eu pessoalmente acho que a tendência é que com o tempo isso mude, porque é um fato que essas pessoas da geração Z, que estão agora entrando no mercado de trabalho, elas vão em algum momento se tornarem os gestores, porque as pessoas envelhecem. Então, naturalmente, alguém vai ter que administrar os negócios. Só que eu acho um tanto quanto injusta a forma com que esse assunto é retratado, porque dificilmente a questão do mercado de trabalho ela vai mudar num curto espaço de tempo. E as pessoas estão vendo que a exploração ela é muito grande. Digamos que se você tivesse uma questão financeira melhor no seu emprego, você teria muito provavelmente uma vontade maior de trabalhar. E é exatamente nesse ponto que essa matéria aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está abordando, né? Olha só esse parágrafo aqui. A pesquisa revela também que 75% das empresas acreditam que alguns ou todos os seus jovens contratados são insatisfatórios. Metade dos empregadores aponta para a falta de motivação entre os funcionários da geração Z, enquanto 39% deploram a falta de competências de comunicação. Quase metade, 46%, nota falta de profissionalismo por falta desses jovens trabalhadores. Novamente, isso é uma questão que com o tempo eu acredito que vai melhorando. A questão da motivação, ela é um problema muito grande, porque talvez o emprego que essas pessoas estão não é o emprego dos seus sonhos. Só que é uma etapa da vida. Em algum momento você aprende que aquele emprego é temporário e você pode sim buscar algo melhor, dependendo do seu esforço e da sua vontade. A questão da falta de comunicação, gente, isso é com o tempo, tá? Dificilmente uma pessoa é boa em falar desde que nasce, né? Até porque a pessoa não começa a vida falando. Então, naturalmente, a pessoa vai envelhecendo e vai aprendendo a forma melhor de se comunicar. E por fim, falta de profissionalismo. Isso novamente, com o tempo, a pessoa vai aprendendo a importância de conviver em sociedade, trabalhar com pessoas que talvez você não goste, para que tenha um equilíbrio. Então, eu pessoalmente acho que com o tempo essa questão ela vai melhorar sim, tá? Pode ser que demore um pouco, só que a tendência é que essas pessoas que estão agora passando pelo processo de adultidade tendam a se tornar adultos responsáveis e dessa forma possam sim se encaixar melhor no mercado de trabalho.